Fala pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo um vídeo importantíssimo sobre CEMIG. Se você tem interesse em investir ou se você já investe em CEMIG, é essencial que você fique até o final, porque a gente vai fazer um mergulho aqui profundo nela. A gente vai começar dando uma olhada no valuation dela hoje e depois a gente vai dar uma olhada no resultado que ela soltou, naquela carta que ela libera para os investidores. Então eu já estudei ela, eu vou passar tudo mastigadinho para vocês, os pontos mais importantes eu já separei aqui. Então, sem perder muito tempo, bora pro vídeo. E lembrando, se você gostar do vídeo, já curte, se inscreve no canal para fortalecer, beleza? Bora pro vídeo para não perder tempo. Bom, aqui a gente já vê que ela está com uma cotação atual de 11,7. A gente vê que ela está subindo aí 7% esse ano, nos últimos 12 meses, né? Um dividend yield muito, muito atrativo. E aqui eu acho que é o que mais importa, né, para todo mundo que investe em CEMIG. A gente pode ver que nos últimos 5 anos dela aí, a gente teve uma valorização de quem investiu R$1.000, é como se ela tivesse tirado 3.400 nos últimos 5 anos. Ou seja, mais de 200% de rentabilidade. Isso aqui é juntando os dividendos, certo, pessoal? Isso só é possível graças a ela pagar muitos dividendos. A gente pode ver que o PL está super barato, abaixo de 5, o preço valor patrimonial também está no preço justo. Então, a gente fazendo aqui, primeiramente, olhando esse gráfico aqui, você já vê que é uma grande empresa que trouxe muito resultado nos últimos 5 anos, porém muito importante. Resultado passado não é garantia de resultado futuro, mas a gente vai analisar aqui e vamos ver se esse resultado tem perspectiva de se repetir ou foi foi um artista de uma música só e ficou para o passado e mais para frente ela vai entrar em estagnação. Seguindo para os próximos resultados, a gente vê aqui o PL, que a gente já comentou, o payout de 60%, isso significa que o quê? A cada R$100 que ela lucra, 60% ela distribui para os investidores, os outros 40% ela reinveste nela mesma. E desse valor que ela reinveste, ela retorna 22%, ou seja, é como se fosse uma renda fixa, onde o dinheiro que ela reinvestiu rende para ela 23% ao ano. Então esses 40% que ela não distribuiu rendem 23% ao ano, ou seja, isso é excelente. Um ROI assim, acima de 15, por exemplo, é como se a empresa crescesse 1% ao mês, ou seja, dobrasse a cada 5 anos, certo? Então está muito bom esse número aqui. O CAGR de lucro, ele subiu 17%, certo? Então isso significa o quê? Que nos últimos 5 anos ela cresceu 17% sobre 17%, 17%, ou seja, anualmente foi crescendo esse lucro 17% ao ano de forma composta, ou seja, extremamente atrativo também, muito bom. A gente vê aqui a margem EBITDA dela 25%, enfim, a empresa é excelente. Ela tanto gera energia quanto também distribui, então ela consegue ter essa renda avantajada comparado a outras empresas do mercado, certo, pessoal? Aqui no Investidor 10 ele deixa um checklist para a gente dar uma olhada. Eu achei interessante eu deixar aqui porque ela é uma das poucas empresas que preenchem os 10 pontos do checklist do Investidor 10, ou seja, realmente uma empresa excelente, mas isso aqui é um ponto só interessante para a gente dar uma olhada, mas vamos seguir para análise aí. Aqui a gente vê os dividendos que ela distribuiu, certo? Então, nos últimos 10 anos, ela tem distribuído, em média, 10%, certo? 10% ao ano. Então, na verdade, isso aqui é referente aos últimos 5 anos, mas aqui a gente vê o valor bruto que ela distribuiu. Então, 60 centavos em 2015, 60 centavos, 60 pouquinhos centavos em 2016, 2017 teve uma queda, mas desde essa queda aqui a gente vê que tem uma clara ascensão aqui dos dividendos. 2025 não acabou ainda, mas a gente tem uma perspectiva aí dela de distribuir mais 2 janelas de dividendos, ou seja, a gente deve ter uma barrinha ascendente de novo, né? Os dividendos estão crescendo, obviamente não é linear, porque é uma renda variável, a gente tem um pouco de sobe e desce, mas quando você vê a perspectiva, é de suba. Isso é possível por quê? Porque conforme crescem os custos, conforme cresce a inflação, a empresa elétrica ela também reajusta os seus valores. Faz parte do contrato de energia ela fazer um reajuste anual. Então todo cliente já está esperando que vai pagar um pouquinho mais na conta de luz no ano que vem, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Isso faz parte, né? Todo mundo já entende isso e também se a pessoa não quiser pagar, não tem muito como, porque é energia elétrica, ela precisa pagar. Então, Minas Gerais é dependente da CEMIG, ela tem as concessões por muitos e muitos anos e só vai continuamente renovando, ou seja, é um ótimo negócio. Bom, aqui a gente consegue comparar um pouquinho com as outras empresas.
Não vou me estender muito aqui, mas se você tiver interesse, dá uma pausada aí para dar uma olhada nessa tabela aqui, mas a gente vê que a gente tem dos PLs mais baratos, preço patrimonial mais barato, uma margem aqui muito interessante, um dividend yield também muito interessante, dos mais altos que tem nessa tabela, sendo uma empresa consolidada. Tem um valor de mercado de 35 bi, ou seja, não é qualquer coisa, certo, pessoal? A margenzinha dela aqui também é excelente. Bom, aqui tem um dos pontos mais importantes do vídeo, tá? Então aqui vocês precisam prestar atenção. Também, se quiser dar uma pausada aí para dar uma olhada, a gente consegue ver a ascensão do lucro da CEMIG. Ela teve uma queda aqui em 2016, não sei se vocês lembram, mas teve um problema, uma disputa no governo Dilma, onde estava para mudar algumas leis da energia elétrica, ia ter como se fosse um canetaço no valor da mensalidade da energia. Isso fez com que os lucros de todas as elétricas, a cotação despencasse, tanto que aqui a gente vê que a CEMIG começou a valer R$3 só nessa época, ou seja, despencou total. Depois disso, ela se recuperou, o lucro dela foi se recuperando e a cotação também. Porém, a gente vê aqui que enquanto o lucro subiu, a cotação não acompanhou tanto lucro. Então, esse espaço que a gente tem aqui entre cotação e lucro, aqui é o que a gente tem a nossa oportunidade, certo, pessoal? Então, essa janelinha aqui é a nossa oportunidade que a gente tem hoje. A gente tem uma diferença entre lucro e cotação. A empresa está subvalorizada. Bom, agora vamos para a parte mais importante do vídeo, que a gente dá uma analisada aqui em como é que tá os resultados dela do segundo trimestre. Isso aqui é tudo informação direto do relatório para o investidor da CEMIG, então tudo informação de primeira que a própria empresa distribuiu para a gente. Beleza? Aqui a gente vê o crescimento do lucro da empresa, isso aqui comparando o primeiro semestre de 2024 ao primeiro semestre de 2025. A gente vê aqui o crescimento do investimento da CEMIG, então uma empresa que tem investido muito dinheiro em crescer, com foco em crescimento. A gente também vê a CEMIG liderando o mercado de transição para ESG, para energia renovável, para energia verde. Isso talvez não tenha tanto impacto de lucro nesse momento, mas muitas vezes consegue estímulos financeiros, isenções de impostos, algumas coisas assim que acabam ajudando. Para quem não sabe, a CEMIG também não vive só de distribuição, mas também tem aqui o mercado dela de geração de energia. Então a gente vê aqui que o principal é a distribuição, né, com 2.156 quer dizer, na verdade, que é 2 bilhões de investimento em distribuição, mas investimentos também em geração, em transmissão, na Gasmig, que é a empresa de transmissão de gás. Não é transmissão, né? É de transporte de gás. Distribuição de gás, aliás. Então a gente vê aqui que as projeções de investimentos da CEMIG só crescem ano após ano, e isso é excelente. Uma empresa que não está estagnada, não simplesmente parou no tempo e deixou as coisas acontecendo. Continua focado no crescimento. Aqui a gente já vê o crescimento consolidado do lucro da CEMIG. Então aqui a gente vê um crescimento de 16%, isso aqui é excelente, só do segundo trimestre, certo? Então comparando o segundo trimestre de 2024 ao segundo trimestre de 2025, EBITDA ajustado também subiu 15%. Então esse aqui é um dos pontos mais interessantes que a gente tem para analisar, certo, pessoal? Bom, aqui a gente vê que a CEMIG teve um aumento de despesas de 2,5%, porém a inflação do período foi de 5,35%, ou seja, ela conseguiu fazer um reajuste da conta pela inflação, porém o custo dela não subiu igual à inflação, ela conseguiu subir o custo dela menos do que a inflação, certo? Então isso é muito positivo, isso é muito bom. Quanto menos ela conseguir crescer o custo, mas conseguir aumentar, reajustar a tarifa elétrica, melhor. Bom, partindo para o segundo ponto aqui, a gente vê também a divisão da dívida líquida pelo EBITDA, certo? Então, quanto mais baixo isso aqui, melhor. A gente vê que está crescendo, mas também está controlado. Aqui, o caixa da CEMIG está em 3 bilhões. Ela tem ainda, em 2025, nesse segundo semestre, para pagar 700 milhões em custos, principalmente debêntures. Então, ela acaba alavancando muito para fazer esses investimentos, emitindo debêntures. Porém, isso gera custo, né? Então acaba que, inclusive está escrito aqui, né, das debêntures, 2 bi em debêntures no trimestre, então acaba tendo que pagar. Em 2026 tem uma pancada boa de debênture para pagar. Atualmente ela está com caixa
quase bem justinho de 2025 e 2026 para pagar isso aqui, mas a gente sabe que ela vai gerar caixa conforme passa o tempo, né? Então não vai ficar só esses 3 bi aqui para ela pagar tudo isso. Já em 2027, 2028, 2029, por hora, tá bem tranquilo, né, de pagar, não é nada muito relevante. Óbvio que isso aqui também pode aumentar se ela emitir mais debêntures com prazo curto, mas o caixa também vai acompanhando. Então, com relação a dívidas, tá bem equilibrado. As dívidas que ela faz é para gerar investimentos na empresa, então, infelizmente, não é para rolagem de dívida, não é aquela coisa que ela não está conseguindo gerar caixa, então acaba tendo que emitir dívida para pagar a dívida de hoje, para gerar dívida no mês que vem. Então, tá tudo bem controlado, é uma empresa que está excelente de saúde financeira. A gente vê aqui que o custo da dívida real está em 8%, então está tranquilo, nominal de 14%. Onde ela tem um caixa de 2,4, que ela tinha finalizado 2024 com caixa de 2,4 bi, ela gerou mais 2,3 bi com o lucro da operação, com as contas de luz, com essas coisas básicas da empresa, e gerou mais 5 bi de debêntures. Isso aqui foi dinheiro, digamos assim, dinheiro artificial que ela conseguiu para o caixa dela por meio dessas emissões de debênture. Isso significa que em algum momento ela vai ter que pagar. E aqui a gente já vê que um dos principais gastos, né, é o próprio pagamento de debêntures que ela tem vencendo. Então, enquanto ela emitiu esses daqui, ela tem outros que estão vencendo de tempos passados. Com esse dinheiro que ela acumulou, ela usou para distribuir 1,7 saiu em dividendos e juros sobre capital próprio, JCP, e os outros 2,7 ela investiu, certo? Então, como a gente sabe que o ROI dela é de 15%, que a gente tinha visto antes, a gente sabe que está tudo sob controle. Então, ela vai investir esse valor aqui e é como se voltasse a porcentagem do ROI. Beleza, pessoal? Então, bem tranquilo. E a súmula total, o caixa acabou subindo em mais ou menos 600. Então, tranquilo, ainda conseguiu crescer caixa. E aqui a gente vê a divisão entre as diferentes partes da CEMIG, onde a gente tem a CEMIG-D, que é a CEMIG distribuidora. Aqui a gente tem a CEMIG gás e transmissão. E a GasMig, onde a GasMig seria a parte, o setor de gás dela, que não é muito grande, mas também é importante, né? Também ajuda aqui no lucro. Então aqui vocês conseguem dar uma olhadinha também, dar uma olhada como é que está dividido a receita da CEMIG. Isso é interessante você entender que a CEMIG é mais do que uma empresa só de energia. Ela também gera, ela transmite, ela distribui. Isso é muito interessante. Além de que, outro ponto também interessante é que a CEMIG também tem participação acionária na Taesa. Então tem muita gente que gosta de Taesa também. Quando você investe na CEMIG, você também investe na Taesa de forma colateral, certo? Então, em resumo desse vídeo aqui, pessoal, a gente vê que a CEMIG está muito bem financeiramente, está crescendo, está em constante ascensão, ela atualmente está subvalorizada, está cobrando aí um PL de menos de 5, um preço sobre valor patrimonial de 1,12, ou seja, está realmente barato. Eu estou comprando na minha carteira individual, tanto na carteira do canal quanto na carteira de aposentadoria, por conta dos dividendos, por conta do processo dela de crescimento. Não é uma empresa que só foca em dividendos, ela é uma empresa que distribui dividendos e reinveste nela própria para crescer cada vez mais, certo, pessoal? Então, por hoje é isso, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui embaixo do que você acha da CEMIG, se você já investe, dúvidas que você tenha, sugestões para melhorar, enfim. Se inscreva no canal também para fortalecer, e a gente está numa meta de bater 1.000 inscritos até o fim do ano. Se Deus quiser, vai dar certo, estamos trabalhando duro para isso e tomara que dê certo, né? Vamos lá, fazendo 3 vídeos por semana aí para chegar nessa meta aí. Beleza, pessoal? Agradeço a sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!